Olha, o resultado do segundo turno em alguns estados pode alterar a composição do Senado. 5 parlamentares ainda estão na disputa pelo cargo de governador. E quem for eleito abre vaga para suplentes que não necessariamente são do mesmo partido. A gente vai conversar com a Caroline Rosito. Ela tem mais detalhes para a gente. Oi, Carol, boa tarde para você. Oi, Luciana, boa tarde para você e boa tarde a todos. Pois é, olha, no segundo turno a gente sabe que não tem eleição mais para senador, mas essas 5 vagas lá no Senado ainda podem sofrer alterações porque alguns parlamentares estão concorrendo então ao cargo de governador. Apenas o senador Eduardo Braga, do Amazonas, do MDB, se eleito será substituído por um suplente do mesmo partido, que é a sua esposa Sandra Braga. No estado de Rondônia, o senador Marcos Rogério, do PL, o partido do presidente Bolsonaro, também concorre ao cargo de governador e o seu suplente seria o empresário Samuel Araújo, do PSDB. Em Alagoas, rapidamente aqui, o senador Rodrigo Cunha, que é do União Brasil, se eleito, tem como suplente doutora Eudócia, do PSB. Em Sergipe, outro estado também, Rogério Carvalho, que é do PT, que tem como suplente Jorge Mitidieri, do PSD. E por último, em Santa Catarina, o senador Jorginho Melo, que também concorre ao cargo, ele que também é do PL, tem como suplente Ivete da Silveira, do MDB. Ela que, inclusive, está como senadora em exercício, já que Jorginho Melo pediu licença do cargo. Bom, se não forem eleitos aos cargos de governador, esses 5 senadores têm mais 4 anos de mandato no Senado. Por isso a gente fica de olho no fim das eleições, na conclusão do segundo turno, para de fato ter uma ideia ali como vai ficar a composição do Senado a partir do próximo ano. Lembrando que a maior bancada até o momento dentro do Senado é o do PL, o partido do presidente Bolsonaro, com 13 parlamentares, com 13 senadores. Eu volto com vocês. Muito bem, obrigado, Carol Rosito, pelas informações. Vamos chamar os nossos analistas. Vou começar aqui perguntando para o Leandro Rezende. Leandro, parece aquela luta em primeiro turno de 4 rounds, que os lutadores estão exaustos. Um pode ter um pouco mais vantagem do que o outro, às vezes não. Aí vai para o segundo turno, que tem mais um round, de 5 minutos. Está todo mundo assim acabado. Mas tudo pode acontecer, né? Você viu que agora nós temos aparentemente uma outra eleição para governo estadual em alguns estados brasileiros. O que está dado, nesse caso do Senado, Sidney, independente dos que estão postulando, o posto de senador, se isso vai mudar a composição do Senado ou não. Por exemplo, a Caroline Rosito citou o Jorginho Melo, que é um tropa de choque em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Independente disso, a gente já tem uma configuração do Senado que aí, diferente da Câmara dos Deputados, onde você ainda tem uma presença ali de um centrão fisiológico com força, você tem agora no Senado uma bancada, vamos colocar como pessoal do presidente Jair Bolsonaro, que cresceu bastante, uma bancada importante que o presidente da República vai ter de bolsonaristas. E aí eu estou fazendo uma diferença entre ser um senador de direita, ser um senador do centrão e ser um senador muito próximo do presidente Jair Bolsonaro. Ele conta com alguns na atual legislatura, citei o Jorginho Melo, que dá para a gente classificar dessa maneira, ele tem chance lá de se eleger governador de Santa Catarina, mas o caso até para alguns professores, cientistas políticos, o próximo Senado, que começa a partir de 2023, ele pode ser menos um Senado como foi até agora, O Senado, até essa legislatura, se comportou como uma casa que conteve, muitas vezes, projetos do presidente Jair Bolsonaro. Caso ele seja reeleito, o cenário para 2023 aponta um Senado muito mais permissivo às ideias do presidente. Para citar alguns dessa bancada pessoal de Jair Bolsonaro, a gente tem Damares Alves, eleita pelos Republicanos, do Distrito Federal, Tereza Cristina, do PP Mato Grosso do Sul, retorno do Magno Malta, o astronauta, Marcos Pontes, o vice-presidente Hamilton Mourão. Então, é uma tropa de choque ali que chega junto no Senado e que dá uma esperança do PL, Citei aqui senadores de outros partidos, mas o PL, que sai dessa eleição como a maior bancada do Senado, de ter, inclusive, a presidência do Senado. Isso é discutido já por integrantes do partido, pelo líder do governo no Senado. Isso já está sendo aventado nos bastidores, justamente porque o Senado, independente dessas mudanças que podem vir a alterar a sua composição a partir de 2023, ele já vai ter uma cara ali um pouco mais bolsonarista do que teve até agora, até essa legislatura.
Agora, Gustavo Uribe, o Leandro Rezende traçou aí um cenário, uma fotografia, especialmente quando o presidente Jair Bolsonaro teria a sua reeleição. E esse Senado, caso o ex-presidente Lula seja eleito, como é que seria esse comportamento? É aí que entra a negociação com o Bloco do Centrão, que uma dúvida a gente não tem. O Bloco do Centrão pode hoje estar de um lado, mas caso o outro lado ganhe, ele irá para o outro lado, porque ele sempre faz parte do governo. E aí você tem uma aposta de negociação com o PSD, do atual presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, a possibilidade de uma reeleição. Nos bastidores, Lula indica que é favorável a essa reeleição, e o União Brasil. E aí é uma questão de negociação. O PL tem a maior bancada, mas em uma eventual fusão do PP com a União Brasil, uma informação que o Caio Junqueira trouxe, você transformaria este novo partido na maior bancada do Senado Federal, junto com o PT e com o PSD, então você teria uma maioria de base governista para Lula. Então tudo vai depender de quem vencer quem vencer a presidência da República para a configuração do Senado e da Câmara dos Deputados. A gente tem, o Leandro Rezende trouxe bem, essas aspirações, sobretudo de parte do PL, de estar à frente do Senado Federal no comando da Casa Legislativa. Mas eu lembro que isso é muito difícil, porque mesmo que o PL tenha a maior bancada do Senado Federal, na composição de base aliada, dificilmente o partido do presidente da República acaba ficando à frente do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. É preciso negociar. E aí, nessa negociação, a União Brasil deve entrar em campo, ou seja, a possibilidade de, para ter o apoio do União Brasil, você tem uma negociação e o presidente da República abrindo mão do comando do Senado Federal para que o integrante do partido comande a Casa Legislativa. Então ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte e Jair Bolsonaro aprendeu bastante a fazer a política tradicional, a velha política no comando do Palácio do Planalto. Hoje você tem o Bloco do Centrão em áreas estratégicas da esplanada dos ministérios e não será diferente em um futuro governo. Muito obrigada, bebam água. Eu continuo então nesse tema que são as forças dentro do Congresso Nacional.